Fala galera, análise de Corinthians 1, Bahia 5, pela 35ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica meu pedido para você se inscrever no canal, me ajudar a chegar nos 130 inscritos. Peço também o seu like, que você compartilhe o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise e aguenta aí 5 minutinhos comigo para ter um belo raio-x dessa partida. Então vamos lá, começando pelo comportamento das equipes em campo, a gente vai ver aqui o Corinthians com muito mais posse de bola, 65-35, né, uma superioridade aí expressiva do Corinthians em termos de posse de bola, que teve um número bem alto aí para uma equipe mandante. Olhando para a distribuição média dos jogadores em campo, a gente vai ver os jogadores do Corinthians mais adiantados, né, em relação aos jogadores do Bahia. Para deixar isso mais evidente, eu vou trocar aqui os jogadores por duas linhas que representam o avanço médio de cada uma das equipes. Então a gente vai ver a linha do Corinthians aqui praticamente em cima da linha do meio de campo e a linha do Bahia um pouco mais recuada para dentro do seu próprio campo. Se a gente olhar para a concentração de jogadas da partida, a gente vai ver que o Corinthians dominou o meio de campo, 33% do total de jogadas da partida foram do Corinthians no meio de campo, contra apenas 17% do Bahia, e o Corinthians também conseguiu criar mais no campo de ataque, 14% do total de jogadas da partida foram do Corinthians no seu campo de ataque e 9% foram do Bahia no seu campo ofensivo. E para fechar essa parte da análise, a gente tem um gráfico aqui que mostra o domínio de cada uma das equipes ao longo dos 90 minutos. A gente vai ver que o Corinthians aqui teve bons picos, né? Aqui antes dos 15 minutos do primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo também, ali perto dos 45 minutos. O início do primeiro tempo também, do segundo tempo praticamente todo do Corinthians. Então a gente vê, né, que o Corinthians teve mais posse de bola, conseguiu criar mais jogadas no meio de campo e no seu campo de ataque e também teve mais tempo dominando a partida com momentos assim de intensidade alta. Se a gente considerar que um domínio total da equipe mandante vale 100 e da equipe visitante vale menos 100 e tirar uma média de todas as barras aqui desse gráfico, a gente vai chegar num valor de 13, que representa aí um domínio relativamente alto do Corinthians na média da partida. Aqui do lado direito agora a gente vai olhar para algumas estatísticas que vão ajudar a gente a entender aquilo que as equipes conseguiram produzir em termos de criação e de finalizações. A gente vai começar pela expectativa de assistências, que mede a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Pelo lado do Corinthians, esse valor é de 1.02, um número mediano aí para uma equipe mandante. Já pelo lado do Bahia, esse valor é de 0.78. É um número alto para uma equipe visitante, mas de qualquer forma a gente vê que o Corinthians foi ligeiramente superior aí em termos de expectativa de assistências. Olhando agora para finalizações e expectativa de gols, a gente vê um equilíbrio em número de finalizações, 14 pelo Corinthians, 13 pelo lado do Bahia, mas em termos de expectativa de gols, que é uma estatística que mede, ajuda a gente a estimar quantos gols uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades criadas, a gente vai ver um Bahia muito melhor. Então 0.92 de expectativa de gols para o Corinthians, né, com essas 14 finalizações que teve, mas 2.79 para o Bahia, um número bem alto para uma equipe visitante, com as 13 finalizações que deu. Então a gente vê que apesar do equilíbrio nas finalizações, o Bahia conseguiu criar oportunidades muito melhores do que o Corinthians, gerando aí uma expectativa de gol bem superior para o Bahia. Mas só olhar para a quantidade de finalizações e para as oportunidades criadas, né, para a expectativa de gols, não diz muito para a gente sobre a qualidade das finalizações. Então, para isso, a gente vai olhar para a expectativa de gols pós-chute, que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado, considerando também a qualidade das finalizações ou a dificuldade que o goleiro teria para defender as finalizações que recebeu em gol. E a gente vai ver aí que a superioridade do Bahia, em termos de expectativa de gols, aumenta ainda mais. Então, pelo lado do Corinthians, a expectativa de gols pós-chute foi de 0.89 e do Bahia 4.74, aí mais uma vez um número bem alto para uma equipe visitante. Então, assim, essa diferença, né, entre o que o Bahia conseguiu produzir e o Corinthians ficou bem gritante. Se a gente olha para a diferença entre a expectativa de gols pós-chute e a expectativa de gols, a gente vai ter uma ideia do desempenho das equipes nas finalizações. Então, pelo lado do Corinthians, essa diferença é praticamente zero, né, menos 0.03, ou seja, um desempenho neutro da equipe nas finalizações, né, a expectativa de gols praticamente se manteve igual, considerando o desempenho do Corinthians nas finalizações. Pelo lado do Bahia, esse valor é de quase 2,
né, 1,95. Isso significa que, com base na qualidade das finalizações, o Bahia conseguiu aumentar sua expectativa de gols em quase 2 gols, passando aqui de 2,79 para 4,74. E quando a gente olha para a diferença entre a expectativa de gols pós-chute e o número de gols marcados, a gente vai ter uma ideia do desempenho dos goleiros. E a gente vai ver aqui que tanto pelo lado do Corinthians quanto pelo lado do Bahia, foram desempenhos praticamente neutros, mas com um viés negativo. Então, o goleiro do Corinthians, ele teve aqui, esse valor de menos 0,26 significa que é como se ele tivesse tomado 0,26 gols a mais do que o esperado, que é a diferença entre o 4,74 e os 5 gols que o Bahia marcou ou que o Corinthians levou. Pelo lado do Bahia, o desempenho do goleiro aqui ficou então em menos 0,11, que é a diferença entre os 0,89 gols de expectativa do Corinthians e o gol que o Corinthians conseguiu marcar. Então, apesar do Cássio, né, do goleiro do Corinthians, ter levado aí 5 gols, o desempenho dele foi praticamente neutro na partida, né, porque as finalizações que ele recebeu em gol foram muito boas, né? As oportunidades que o Bahia teve e a qualidade que o Bahia colocou nas finalizações foram muito difíceis aí para o goleiro do Corinthians defender. E para fechar nossa análise, se a gente olhar aqui para todas as estatísticas, desde expectativa de assistências até número de gols marcados, a gente vai ter uma ideia do desempenho das equipes na partida. Então, olhando pelo lado do Corinthians, a gente vê boa parte das estatísticas com 3 ou 2 estrelas, né? Na verdade, todas as estatísticas com 3 ou 2 estrelas, que mostra aí um desempenho de mediano para ruim da equipe do Corinthians. Já pelo lado do Bahia, a gente vai ver praticamente todas as estatísticas com 4 ou 5 estrelas, apenas o desempenho do goleiro, que ficou um pouco abaixo aí, mas como a gente tinha visto, é um número muito próximo de zero, esse número de gols evitados, então mostra aí praticamente um desempenho neutro do goleiro do Bahia, mas considerando todas as outras estatísticas e até o placar, a gente pode dizer que foi uma boa partida do Bahia e com um resultado muito expressivo aí de 5-1. Então, fechamos aí mais uma análise de Corinthians 1, Bahia 5. Espero que vocês tenham gostado e fica novamente o meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise e falou!